Pessoal, para fechar o tema juros compostos, a gente tem que falar de capitalização contínua. Não tem tanta aplicação, só para aplicações assim mais avançadas, né, em finanças, mas é importante vocês pelo menos conhecerem, né, o assunto. Então, até aqui, as taxas de juros ocorrem ao final de cada período, né? Período contável, né? Dia, mês, trimestre, de forma finita e discreta. Entretanto, há uma forma de capitalização em que os juros ocorrem a cada instante infinitesimal, conhecido por capitalização contínua, né? Então, a expressão para cálculo do montante, né, do valor futuro, com capitalização contínua, é o valor presente multiplicado pelo exponencial. Aqui o exponencial é o número, né, a constante da base dos logaritmos neperianos, o e, né, que é 2,7182, né, é o exponencial da taxa vezes o número de períodos. Sendo que a taxa aqui, né, é a taxa de juro periódica, conhecida como taxa instantânea. Então, vamos ver uma aplicação disso. Aqui, uma aplicação de 1.000 por 2 anos, a taxa de 10%, com capitalização contínua. Qual o montante apurado ao final desse período, com capitalização contínua, e nas condições de capitalização discreta de juros compostos? Então, aplicação da fórmula, né? Valor presente, 1.000, vezes a constante E, elevado à taxa, que é 10%, multiplicada pelo N, que é 2. Então, 1.000 vezes 2,7182, elevado a 0,20, vai dar 1.221,40. Né? Na nossa calculadorazinha, eu tenho aqui, né, o exponencial, faço aqui elevado a 0,2 e tenho vezes 1.000, né, que é o valor presente, tenho 1.221,40. Tá ok? Na capitalização discreta, né, eu multiplicaria esse valor presente por 1 mais a taxa elevado a 2. Isso vai dar 1.210. Então, vejam que a capitalização contínua gera um montante maior, juros maiores, né? Claro, porque a gente viu que quanto menor, quanto mais frequente a capitalização, maior a incidência de juros sobre juros e, consequentemente, né, mais juros, montante maior também. Tá ok? E aí a perguntinha aqui, né? Qual a taxa equivalente em juros compostos da taxa capitalizada na forma contínua acima? Então, que taxa de juros compostos eu teria que ter para gerar esse montante? Né? Eu tenho que, vamos fazer aqui, né? Fazer 1.221,40 dividido por 1.000, 1,2214. E aí, como são 2 períodos, né? Eu vou calcular esse valor elevado a 1 sobre 2, raiz quadrada, né? Menos 1 vezes 100. 10,5169. Ou seja, tem que ser, nos juros compostos, uma taxa um pouquinho maior para poder gerar o montante que a capitalização contínua gera. Tá certo? Vocês entenderam essa conta? Deixa eu fazer aqui por escrito, né? Para a gente não ficar com dúvida. O que eu estou fazendo é um cálculo de taxa equivalente, né? É aquele valor futuro, valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. E aí, o meu valor futuro é 1.221,40
meu valor presente é 1.000, a taxa é o que eu quero descobrir, elevado a 2, né? Então, eu vou ficar com 1 mais i elevado a 2, vai ser igual a 1.221,40 dividido por 1.000, que é 1,221,40, né? Por isso que eu fiz a raiz quadrada, né? Então, a taxa vai ser 1,221,40 elevado a 1 sobre 2, né? Que é a raiz quadrada, menos 1. E isso deu 0,10517, que é 10,517% é ao ano ou ao mês o nosso exemplo aqui? Ele não diz, né? 2 anos, ao ano. Tá ok, pessoal? Agora, com isso a gente termina, né, o assunto de juros compostos, mas eu queria aproveitar para colocar para vocês uma aplicação rápida, né, dessa capitalização contínua, que eu acho interessante. Então, por exemplo, né, a gente viu a expressão aqui da capitalização contínua, tá? Que é essa daqui, é valor futuro, é valor presente, que multiplica o exponencial da taxa vezes o número de períodos. A gente pode fazer, né? Quando eu passo o valor presente para o lado esquerdo aqui, né? Eu tenho isso aqui, ó. Exponencial da taxa vezes o n é valor futuro dividido por valor presente. Quando eu aplico o logaritmo dos dois lados, eu vou ficar, né, com i vezes n, logaritmo de e, igual ao logaritmo de fv sobre pv. Para n igual a 1, para um período, né, eu fico com a taxa é igual ao logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente. E aí, é comum a gente calcular retornos de ações, por exemplo, em logaritmo. Por quê? E aí eu queria mostrar para vocês isso aqui. Olha que interessante. Imagina que você compra uma ação no momento 0 por 50. No período seguinte, essa ação está valendo 100. Passa mais um período, ela está valendo 50. Então, o cálculo de retorno simples, que a gente chama, né? É o quê? É o 100 dividido pelo 50 menos 1, né? Olha lá, dividido por D19 menos 1. Maravilha, nesse primeiro período você ganhou 100%. No segundo período, você perdeu 50%. Tá certo? Agora vamos calcular o retorno em logaritmo. O retorno em logaritmo é o ln do preço em t dividido pelo preço em t menos 1. Ok? Vai dar 69%. E no segundo período, fazendo logaritmo, né? Preço em t dividido pelo preço no período anterior, menos 69%. Então, gente, olha a diferença. Qual a vantagem? Por que em muitas aplicações a gente usa, né? Quando você vai fazer pesquisa, análise de comportamento de ações, análise de carteira, por que a gente costuma calcular o retorno em logaritmo? Porque quando você quer, por exemplo, o retorno acumulado com retorno simples não é a soma dos retornos. Não é isso? O retorno acumulado aqui, ó, quanto que você ganhou? Você começou com 50, ganhou 100, mas depois voltou para 50. O retorno acumulado é 0. Mas quando você soma os retornos simples, você tem 50%. Né? E quando você calcula em logaritmo, a soma dos retornos em logaritmo é o retorno acumulado. Correto, né? Com o retorno simples, para você ter o retorno acumulado, você tem que fazer um produtório. Você tem que fazer 1 mais o retorno do primeiro período, vezes 1 mais o retorno do segundo período, menos 1. Tá certo?
que aí você vai chegar no retorno acumulado correto. Então, assim, matematicamente é muito mais simples você trabalhar com retornos em logaritmo. Se você tem uma série, né, um pouquinho maior aqui de preços, né, imagina uma ação que se comporte dessa forma aqui. A gente vai ter, né, os cálculos aqui de retorno simples, né, que é, aqui eu fiz pela variação, né, mas poderia ser um preço dividido pelo anterior menos 1, tá certo? Vai dar a mesma coisa, que eu fiz a diferença. E aqui os retornos em logaritmo, ó. Aqui o retorno acumulado, soma, é 119%. Aqui, 80%. Ou seja, para você ter o retorno acumulado correto, usando o retorno simples, olha lá, você tem que sair multiplicando, né? 1 mais o retorno, vezes 1 mais o retorno, vezes 1 mais o retorno, de todos os períodos, tá certo? E outra coisa é a seguinte, o retorno médio também é um pouco mais complicado, né? Nesse caso do retorno simples. O retorno médio é um cálculo de raiz, né? Você tem que pegar 1 mais o retorno acumulado, que já é mais complicado, né? Porque é um produtório, não é uma soma simples. Então, você tem que pegar esse retorno acumulado calculado com o produtório e calcular a raiz quinta, porque nós temos 5 períodos. Aí você chega no retorno médio de 12,47. Quando os retornos são calculados em logaritmo, o cálculo aqui também é mais simples. Você vai fazer a média dos retornos, período a período, e depois calcula o exponencial, tá certo? Então, eu só queria dar um exemplo, né, para vocês de uma aplicação, esse cálculo, né, de retorno em logaritmo, que é muito utilizado em análise de ações, é um retorno que vem de uma taxa de capitalização contínua, tá certo? Tanto que quando você quer aqui, né, traduzir esse retorno médio para um retorno comparável, né, ao retorno periódico, né, simples, a gente volta fazendo o exponencial, tá certo? Então era isso. Com isso a gente conclui o tema, né, de juros compostos e agradeço aí a atenção de vocês.